Nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, o campo de concentração de Bergen-Belsen tornou-se um inferno indescritível. Mais de 13 mil cadáveres sem sepultura. 60 mil prisioneiros abandonados ao seu próprio destino, condenados a morrer de fome e de doença. E em meio a esse caos, um grupo de mulheres não apenas observava, mas era diretamente responsável pela brutalidade. Quando as forças britânicas libertaram o campo, o que encontraram ultrapassou a compreensão. Mas o que mais os surpreendeu foi a presença das guardiãs das SS, Irma Grese, Elisabeth Volkenrath e Johanna Bormann. O que levou essas mulheres a se tornarem as carrascas de Belsen? Como puderam caminhar entre os mortos sem um pingo de arrependimento? O que ocorreu depois no julgamento mudaria para sempre a forma como o mundo via o horror do Holocausto. Mas elas realmente pagaram pelos seus crimes? A arquitetura do abandono, Bergen-Belsen e a morte por negligência. Bergen-Belsen representou uma modalidade distinta dentro do sistema de concentração nazista. Estabelecido em 1940 como campo para prisioneiros de guerra, evoluiu para uma complexidade mortal quando as SS assumiram o controle parcial em 1943. Sua estrutura tripartida, dividida entre o setor para prisioneiros de guerra, o campo de residência e o campo de prisioneiros, permitiu à administração nazista segregar meticulosamente suas vítimas segundo critérios étnicos, nacionais e políticos. Ao contrário de Auschwitz, Belsen não possuía câmaras de gás, desenvolvendo em seu lugar um mecanismo letal próprio, a morte por negligência sistemática. O campo experimentou uma sobrepopulação catastrófica a partir de 1944, quando Joseph Kramer, posteriormente conhecido como a Besta de Belsen, assumiu o comando. Sob sua administração, a população aumentou exponencialmente, multiplicando-se por 10 em menos de um ano. Esse aglomerado gerou condições em que a inanição, a tuberculose, o tifo e a disenteria se tornaram os verdadeiros executores. O abandono planejado alcançou seu clímax nos meses que antecederam a libertação. O campo, projetado para abrigar 10 mil reclusos, chegou a conter mais de 60 mil. Os sobreviventes descreviam um espaço onde vida e morte coexistiam em uma fronteira difusa. Prisioneiros demasiadamente fracos para se mover compartilhavam espaços com cadáveres, alguns falecidos há dias. A administração nazista havia reduzido meticulosamente as rações alimentares enquanto os casos de doenças se multiplicavam sem controle. Quando as forças britânicas e canadenses se aproximaram de Bergen-Belsen em abril de 1945, Heinrich Himmler tomou uma decisão calculada. Entregaria o campo sem resistência. Essa decisão não respondia a princípios humanitários, mas à intenção pragmática de evitar uma resistência inútil diante da derrota alemã iminente. No 11 de abril, as tropas aliadas estabeleceram uma zona neutra ao redor do campo. O que surpreendeu os libertadores não foi apenas a magnitude do horror, mas a presença de inúmeros guardas das SS, incluindo o próprio Kramer, que afirmou permanecer ali para manter a ordem. Essa declaração soava grotesca perante o cenário que os soldados britânicos encontraram ao adentrar o campo. Mais de 13 mil cadáveres sem sepultura e cerca de 60 mil prisioneiros em estado crítico, muitos morrendo de inanição e doença. Os cativos haviam sido abandonados por dias sem comida nem água, com uma taxa diária de mortalidade de 500 pessoas. Um correspondente da BBC transmitiu ao mundo seu testemunho. Aqui, sobre mais de 1 acre de terreno, jazem mortos e moribundos. Não se pode distinguir quem é quem. Os vivos repousam com suas cabeças contra os cadáveres e, ao redor, movimenta-se a terrível procissão fantasmal de pessoas demacradas, sem objetivo, sem esperança de vida, incapazes de se afastarem do vosso caminho, incapazes de olhar para os terríveis espetáculos que as cercam. Aqui nasceram bebês, pequenas criaturas murchas que não podiam viver. Uma mãe, enlouquecida, gritava a um sentinela britânico que lhe desse leite para seu filho e colocou a pequena criatura em seus braços. Depois saiu correndo, chorando terrivelmente. Ele abriu o embrulho e descobriu que o bebê já fazia dias que estava morto. Este dia em Belsen foi o mais horrível da minha vida. A resposta britânica foi imediata, mas complexa. Iniciaram operações médicas para os sobreviventes
enquanto obrigavam os guardas das SS a enterrarem os mortos. Entretanto, o caos inicial permitiu ajustes de contas espontâneos. Alguns prisioneiros atacaram seus antigos torturadores, enquanto alguns guardas das SS dispararam contra prisioneiros que tentavam acessar os armazéns de alimentos. Diante da epidemia de tifo, os britânicos tomaram medidas drásticas. Os sobreviventes foram transferidos para instalações sanitárias e desinfetados, enquanto o campo original foi incendiado com tanques lança-chamas para erradicar os focos infecciosos. Esses esforços para preservar a vida coexistiam com uma pergunta inescapável: que classe de pessoas poderia ter perpetrado tais atrocidades? A resposta começou a se delinear quando os investigadores identificaram cerca de 500 pessoas que haviam trabalhado em Belsen. Deste grupo, 45 guardas e antigos funcionários seriam levados a julgamento do 17 de setembro ao 17 de novembro de 1945. O que chocou o mundo foi descobrir que, entre esses acusados, havia várias mulheres jovens cujos nomes passariam a fazer história pela extraordinária crueldade: Irma Grese, Elisabeth Volkenrath e Johanna Bormann. Verdugas do Reich. O ascenso das guardiãs das SS e sua impia crueldade. O sistema de concentração nazista não recrutou apenas homens para implementar sua maquinaria de morte. Centenas de mulheres serviram como guardiãs em campos destinados a prisioneiras femininas, desempenhando um papel fundamental na engrenagem do Holocausto. Entre elas, Irma Grese, Elisabeth Volkenrath e Johanna Bormann alcançaram notoriedade por sua excepcional crueldade, o que finalmente as conduziu à forca em dezembro de 1945. Irma Grese nasceu no 7 de outubro de 1923, em uma família numerosa em uma zona rural da Alemanha. Sua infância ficou marcada pela tragédia quando, aos 13 anos, sua mãe suicidou-se ingerindo ácido clorídrico após descobrir a infidelidade de seu esposo. Essa perda traumática coincidiu com o ascenso do nazismo, oferecendo à jovem Irma um sistema de valores alternativo em um momento de profunda vulnerabilidade emocional. Antes de completar 15 anos, ela abandonou a escola, trabalhando brevemente como enfermeira auxiliar em um sanatório para soldados das SS. Embora tenha manifestado interesse em se unir à Associação das Moças Alemãs, BDM, organização juvenil feminina do Partido Nazista, seu pai opôs-se firmemente. Esse repúdio paterno intensificou sua determinação de encontrar independência dentro do sistema nazista, afastando-se deliberadamente de sua família. As ambições de Grese concretizaram-se quando, antes de completar 18 anos, ela foi enviada a Ravensbrück, campo de concentração exclusivamente feminino, onde iniciou sua transformação. Lá, trabalhou inicialmente como voluntária, um detalhe significativo que contradiz a narrativa posterior de coerção. Esse campo funcionava como centro de formação para guardiãs das SS, e Grese demonstrou uma adaptação excepcional ao ambiente. Em 1942, com apenas 19 anos, ela ascendeu a supervisora. Seus superiores reconheceram nela não apenas eficiência, mas uma convicção ideológica excepcional. Grese havia internalizado completamente a propaganda nazista, considerando que a República de Weimar havia desangrado a Alemanha e que o nacionalsocialismo representava a salvação para sua nação. Elisabeth Volkenrath, nascida Elisabeth Merlau, proveniente de um ambiente similar, era filha de um trabalhador florestal e cresceu em uma família numerosa. Após concluir sua educação básica, trabalhou como babá e cozinheira entre 1933 e maio de 1938, para depois tornar-se cabeleireira. A atração ideológica de Volkenrath pelo nazismo não surgiu de um trauma familiar, mas da gradual permeabilidade à propaganda do regime, que oferecia uma visão de ordem e propósito em tempos turbulentos. Em outubro de 1941, aos 22 anos, Volkenrath alistou-se voluntariamente no Corpo Auxiliar Feminino das SS. Foi inicialmente designada a Ravensbrück, sob o comando de Dorothea Binz, onde aprendeu técnicas de vigilância e controle. Assim como Grese, ela escolheu conscientemente esse caminho profissional, solicitando em março de 1942 seu traslado para Auschwitz.
um campo com maior projeção para aqueles que desejavam ascender na hierarquia de concentração. Johanna Bormann apresentava um perfil distinto. Nascida no 10 de setembro de 1893, em Birkenfeld, na Prússia Oriental, ela era consideravelmente mais velha que suas companheiras quando ingressou no sistema de campos em março de 1938, aos 45 anos. Sua juventude transcorreu num mundo anterior ao nazismo e, inicialmente, ela desenvolveu inclinações religiosas, chegando a realizar trabalho missionário. Essa aparente piedade contrastava brutalmente com seu comportamento posterior nos campos. Bormann não se juntou às SS por convicção ideológica, mas por motivos econômicos. Ela começou como funcionária civil nas cozinhas de Lichtenberg, primeiro campo de concentração feminino, e posteriormente foi transferida para Ravensbrück, quando o primeiro campo mudou sua função. Diferente das jovens Gräse e Volkenrath, Bormann não havia sido moldada desde a adolescência pela doutrinação nazista, mas desenvolveria uma brutalidade comparável, evidenciando como o sistema de concentração podia transformar até mesmo pessoas com formação em valores aparentemente opostos à crueldade. As trajetórias dessas três mulheres convergiram em Auschwitz-Birkenau em 1943. Naquela época, Gräse havia sido transferida para lá após impressionar seus superiores, ascendendo rapidamente na hierarquia. Seu pai rompeu relações com ela, expulsando-a de casa ao descobrir seu trabalho nas SS. Essa ruptura familiar possivelmente intensificou sua imersão na identidade de guardiã, onde ela encontrou não apenas independência econômica, mas também um senso de pertencimento e poder. Volkenrath também foi transferida para Auschwitz, trabalhando inicialmente na oficina de alfaiataria para prisioneiros antes de passar para a área feminina de Birkenau. Após uma interrupção por doença, ironicamente ela contraiu tifo, a mesma doença que afetava as prisioneiras devido às condições que ela ajudava a impor. Retornou para supervisionar o escritório de encomendas e correspondência, posição que lhe conferia controle sobre recursos vitais para as reclusas. Bormann chegou a Auschwitz-Birkenau em maio de 1943, inicialmente designada a comandos de trabalho externos antes de assumir funções dentro do campo. Para as três mulheres, Auschwitz representou uma intensificação de sua participação no Holocausto. Lá, elas não apenas vigilavam as prisioneiras, participavam ativamente das seleções que enviavam mulheres e crianças diretamente para as câmaras de gás. À medida que o Exército Vermelho avançava em direção à Polônia, em 1945, essas guardiãs foram transferidas para Bergen-Belsen, onde continuaram seu serviço sob o comando de Joseph Kramer. O campo sofria, naquela época, de superpopulação extrema, com recursos se esgotando e epidemias mortais se espalhando. Nesse contexto caótico dos últimos meses da guerra, a brutalidade dessas mulheres não diminuiu, mas encontrou novas formas de expressão. A progressão dessas três mulheres dentro do sistema de concentração reflete não somente suas adaptações pessoais, mas também como o regime nazista normalizou comportamentos extremos, transformando cidadãs comuns em executoras. Sua história desmente a noção de que a participação feminina nos crimes nazistas foi meramente periférica ou coacionada. Elas escolheram suas posições, buscaram ascensões e desenvolveram métodos pessoais de crueldade que as distinguiram mesmo em um sistema fundamentado na desumanização sistemática. O sadismo como método, a crueldade personalizada nos campos. A brutalidade exercida por Irma Gräse, Elisabeth Volkenrath e Johanna Bormann transcendeu os parâmetros habituais de crueldade dentro do já inumano sistema de concentração nazista. Seus métodos revelavam não apenas eficiência no cumprimento de ordens, mas uma inovação pessoal na administração do sofrimento que aterrorizou milhares de prisioneiros. Irma Gräse, apelidada de A Bela Besta, ou A Hiena de Auschwitz, desenvolveu um repertório de crueldades distintivas que combinavam violência física com tortura psicológica. Os testemunhos de sobreviventes revelam que Gräse, então com apenas 20 anos, demonstrava um prazer evidente no sofrimento alheio. Ela participava regularmente das seleções em Auschwitz-Birkenau, onde determinava quem seria enviado imediatamente para as câmaras de gás.
Testemunhas afirmaram que ela selecionava deliberadamente mulheres bonitas para morrer, aparentemente motivada por ciúmes. A instrumentalização de animais como ferramenta de terror caracterizava seu método. Greze treinou especificamente um cão pastor alemão para atacar prisioneiros. Os relatos descrevem como ela ordenava ao animal que despedace as vítimas, observando com satisfação enquanto o cão mutilava mulheres debilitadas. Ela complementava esses ataques caninos com espancamentos pessoais, utilizando chicotes e botas com pontas reforçadas para maximizar o dano. Seu sadismo adquiria também dimensões sexuais. Durante os julgamentos, foi revelado que Greze mantinha relações com oficiais das SS enquanto exercia um poder absoluto sobre as prisioneiras, algumas das quais eram forçadas a satisfazer seus caprichos ou os de seus amantes. A interseção entre poder, violência e sexualidade em seu comportamento representava uma manifestação particularmente perturbadora da desumanização sistemática. Elizabeth Wolkenrath, embora menos conhecida publicamente do que Greze, exerceu um terror igualmente metódico. Sua posição como supervisora principal da área feminina em Auschwitz lhe conferia uma autoridade extraordinária. Vera Fischer, sobrevivente, testemunhou que Wolkenrath a golpeou tão severamente que necessitou de 3 semanas de hospitalização. Outros testemunhos afirmaram tê-la visto, em aproximadamente 80 ocasiões, espancando prisioneiras até deixá-las inconscientes com uma porra de borracha. O caso de Helena Copperwas ilustra a crueldade calculada de Wolkenrath. Interrogada por portar um anel e um medalhão, Helena foi obrigada a correr atrás de uma bicicleta até o quartel-general das SS, onde Wolkenrath a golpeou com um bastão de borracha para então encerrá-la em um porão, onde era mantida com pão e água a cada 3 dias. Posteriormente, ela foi forçada a trabalhar limpando latrinas, tarefa na qual contraiu tifo. Wolkenrath desenvolveu formas específicas de punição coletiva, implementando os chamados esportes, exercícios extenuantes que as prisioneiras eram obrigadas a realizar como forma de castigo em grupo. Esses exercícios, realizados por mulheres desnutridas e doentes, frequentemente resultavam em mortes por exaustão. Em uma ocasião, ao descobrir uma prisioneira doente tomando vegetais, ela a obrigou a ajoelhar-se, sustentando os produtos roubados sobre sua cabeça durante 4 horas. Quando a mulher não conseguiu manter os braços elevados, Wolkenrath a golpeou até deixá-la inconsciente, proibindo que ela recebesse qualquer auxílio até o anoitecer. Johanna Bormann, conhecida como a Mulher dos Cães ou a Doninha de Auschwitz, representa um caso particularmente inquietante de metamorfose moral. Tendo sido uma mulher religiosa em sua juventude, ela desenvolveu nos campos uma fascinação pelo sofrimento alheio que contradizia completamente os supostos valores que possuía anteriormente. Bormann destacava-se no uso de animais como instrumentos de tortura. Testemunhos descrevem como seu cão pastor alemão tornou-se uma extensão de sua vontade punitiva. Durante uma marcha de retorno a Auschwitz, ela ordenou ao animal que atacasse uma prisioneira com a perna inflamada, que não conseguia manter o ritmo. O cão literalmente despedaçou a mulher, que foi removida em maca, presumivelmente para morrer. Em outro incidente, Bormann lançou uma prisioneira ao chão, segurando-a pelo cabelo, permitindo que seu cão a mordesse com tal severidade que a mulher sangrou profusamente. Posteriormente, ela a enviou para o Bloco 25, antecâmara das câmaras de gás. Sua colaboração com Joseph Mengele, o infame Anjo da Morte, incluía a seleção de prisioneiras para seus experimentos médicos, adicionando outra dimensão à sua cumplicidade no horror. Quando essas 3 mulheres foram transferidas para Bergen-Belsen, no início de 1945, as condições do campo haviam se deteriorado a níveis catastróficos. Com aproximadamente 60.000 prisioneiros aglomerados em instalações projetadas para 10.000, e com epidemias de tuberculose, tifo e disenteria dizimando a população, o ambiente proporcionava novas oportunidades para a crueldade. Em Belsen, onde não existiam câmaras de gás, a morte operava principalmente pela fome e pela doença. As 3 guardiãs adaptaram seus métodos a essas circunstâncias. Testemunhas afirmaram que Greze continuava a disparar arbitrariamente contra prisioneiras, enquanto Wolkenrath mantinha seu regime de espancamentos letais.
Bormann persistia com o uso de seu cão para aterrorizar as já debilitadas reclusas. Um aspecto particularmente perturbador no comportamento dessas mulheres foi sua persistência na crueldade, mesmo quando a derrota alemã era iminente. Ao contrário de muitos guardas que fugiram diante do avanço aliado, elas permaneceram em Belsen até a libertação, continuando os maus tratos mesmo sabendo que em breve seriam capturadas. Essa persistência sugere uma identificação profunda com seu papel de torturadoras, para além do mero cumprimento de ordens ou do medo de represálias por deserção. A dimensão psicológica do terror que elas impunham merece consideração especial. Não só infligiam sofrimento físico, mas cultivavam um ambiente de imprevisibilidade e medo constante. Greze costumava assobiar suavemente ao percorrer o campo, um som aparentemente inocente que aterrorizava as prisioneiras, que sabiam que tal assobio precedia atos de violência arbitrária. Volkenrath desenvolveu uma expressão facial impassível enquanto administrava espancamentos letais, criando um contraste psicologicamente devastador. Bormann utilizava o medo de seu cão como ferramenta de controle, mesmo quando o animal não estava presente. O comportamento dessas três mulheres representava não apenas a implementação de políticas genocidas, mas uma interpretação pessoal que excedia os requerimentos do sistema. Suas ações revelam como o ambiente dos campos de concentração não só permitia, como incentivava, a manifestação de impulsos sádicos, transformando pessoas comuns em arquitetas de sofrimento individualizado, onde cada uma desenvolveu uma marca pessoal de crueldade que as distinguiria mesmo no contexto de uma atrocidade generalizada. Entre os mortos, a queda das guardiãs de Belsen. A libertação de Bergen-Belsen não seguiu o padrão habitual de outros campos de concentração. Em vez de uma entrada combativa ou uma ocupação surpreendente, ocorreu uma estranha transição negociada no 11 de abril de 1945. Heinrich Himmler, antecipando a inevitável derrota, autorizou a entrega do campo sem resistência. Essa decisão pragmática criou um cenário insólito. Guardas das SS, incluindo Irma Gress, Elisabeth Volkenrath e Johanna Bormann, permaneceram no campo durante a chegada das forças britânicas e canadenses. Quando as tropas aliadas estabeleceram uma zona neutra ao redor de Belsen, encontraram uma situação desconcertante. Joseph Kramer, comandante do campo, não só permanecia presente, como se apresentou aos oficiais britânicos afirmando que estava lá para manter a ordem. Essa declaração soava grotesca diante do absoluto caos humanitário que reinava no recinto. As três guardiãs femininas, seguindo esse exemplo, também não haviam fugido. Essa decisão de permanecer sugere variadas interpretações. Talvez elas acreditassem que poderiam diluir sua responsabilidade na complexidade administrativa, ou considerassem que a fuga implicaria admissão de culpa, ou, possivelmente, estivessem tão desconectadas da realidade externa que não anteciparam a magnitude das consequências. O tenente-coronel Mervyn Wilkes Gonin, um dos primeiros oficiais britânicos a adentrar Belsen, documentou o encontro com os guardas. Encontramos o comandante do campo e seu pessoal ainda em seus postos. Pareciam considerar que haviam feito um bom trabalho em circunstâncias difíceis e esperavam que apreciássemos seus esforços. Ficaram visivelmente chocados quando os colocamos sob arresto. No 15 de abril, quando os britânicos entraram completamente em Bergen-Belsen, encontraram um panorama que desafiava a compreensão humana. Mais de 13.000 cadáveres sem sepultura, espalhados pelo terreno ou empilhados junto aos barracões. Aproximadamente 60.000 prisioneiros em diversos estados de inanição e doença, muitos demasiadamente fracos para se mover, instalações sanitárias colapsadas e epidemias de tifo, tuberculose e disenteria se espalhando sem controle. A mortalidade diária atingia 500 pessoas. Nesse cenário apocalíptico, a identificação das guardiãs não foi difícil. Os sobreviventes com força suficiente apontaram imediatamente para as três mulheres, relatando suas crueldades aos soldados britânicos. Irma Gress, particularmente reconhecível por sua juventude e aparência, foi identificada por múltiplas prisioneiras. Uma sobrevivente relatou: "Reconhecemo-na de imediato. Foi impossível esquecer aquele rosto que sorria enquanto selecionava quem viveria e quem morreria." Elisabeth Volkenrath
tentou inicialmente misturar-se entre as prisioneiras, trocando seu uniforme por roupas civis. No entanto, foi rapidamente identificada por sobreviventes da área feminina de Auschwitz, que lembravam vividamente a supervisora que havia ordenado inúmeras espancadas. Johanna Bormann, de aparência mais anodina mas inconfundível para aqueles que haviam sofrido os ataques de seu cão, foi igualmente apontada. As 3 mulheres foram presas juntamente com outros 42 membros do pessoal de Belsen. As autoridades britânicas implementaram uma forma de justiça poética imediata. Obrigaram os guardas capturados, incluindo as 3 mulheres, a participarem da remoção e sepultamento dos milhares de cadáveres que jaziam por todo o campo. Essa tarefa macabra, realizada sob supervisão militar, expôs os perpetradores ao resultado tangível de suas ações e negligência. Fotografias históricas mostram Irma Grese, com o rosto tenso mas impassível, transportando corpos junto a outros guardas. Elisabeth Wolkenrath aparece em outras imagens carregando cadáveres para as fossas comuns escavadas por máquinas britânicas. Johanna Bormann, visivelmente mais velha que suas companheiras, foi fotografada arrastando restos humanos sob o olhar de soldados armados. Esse encontro forçado com as consequências diretas de suas ações gerou reações diversas. De acordo com testemunhos dos militares britânicos, Irma Grese manteve uma atitude desafiadora mesmo durante essa tarefa, demonstrando pouco arrependimento. Um oficial britânico relatou que ela manipulava os corpos com evidente desprezo, como se fossem objetos inanimados. Wolkenrath apresentou mais aflição física, vomitando durante a atividade, enquanto Bormann trabalhava mecanicamente, com expressão impenetrável. A captura e identificação de Grese, Wolkenrath e Bormann foram amplamente documentadas. Jornalistas e cinegrafistas militares registraram esses momentos, criando algumas das imagens mais emblemáticas do fim do Holocausto. Perpetradores enfrentando literalmente as consequências de seus crimes. Essas imagens passaram a circular internacionalmente, provocando comoção pública diante da participação feminina em atrocidades que muitos haviam associado exclusivamente à brutalidade masculina. Richard Dimbleby, correspondente da BBC que entrou com as forças britânicas, expressou o impacto de ver essas guardiãs. Entre os perpetradores havia mulheres jovens, algumas que poderiam facilmente ter sido enfermeiras pela sua aparência, mas que participaram de crimes indescritíveis. Ver essas mulheres, que qualquer pessoa poderia ter cruzado na rua na Europa, rodeadas pelos resultados de seu trabalho, criava uma dissonância impossível de conciliar. Durante os interrogatórios preliminares, as 3 mulheres adotaram estratégias defensivas que manteriam ao longo de seus julgamentos. Grese inicialmente negou qualquer participação nas seleções para as câmaras de gás, afirmando que apenas desempenhava funções administrativas. Wolkenrath alegou desconhecer o destino dos prisioneiros selecionados, insistindo que nunca soube sobre as câmaras de gás. Bormann negou ter ordenado que seu cão atacasse prisioneiros, afirmando que o animal era simplesmente uma mascote sem treinamento para a agressão. Essas negações contrastavam radicalmente com os testemunhos consistentes dos sobreviventes, alguns dos quais forneceram detalhes meticulosos sobre incidentes específicos de crueldade. As autoridades britânicas reuniram essas declarações de forma sistemática, construindo gradualmente dossiês detalhados contra cada uma das acusadas. Após as tarefas de limpeza e as primeiras investigações, as 3 mulheres foram transferidas, juntamente com outros acusados, para uma prisão militar. Enquanto isso, o campo de Bergen-Belsen, considerado um foco infeccioso e irremediável, foi incendiado por tanques lança-chamas britânicos, apagando as estruturas físicas, mas não as evidências do ocorrido. A captura e identificação de Grese, Wolkenrath e Bormann representaram um momento pivotal na história da justiça internacional. Pela primeira vez, mulheres perpetradoras de crimes contra a humanidade seriam processadas no mesmo nível que seus equivalentes masculinos, estabelecendo um precedente para a responsabilidade individual independentemente do gênero. O símbolo de 3 mulheres entre montanhas de cadáveres desafiava narrativas simplistas sobre a natureza do mal e a participação feminina em atrocidades sistemáticas. Entre o banquinho do horror
O julgamento de Belsen e o fim das guardiãs. Entre o 17 de setembro e o 17 de novembro de 1945, a pequena cidade alemã de Lüneburg tornou-se cenário de um processo judicial sem precedentes. O julgamento de Belsen, oficialmente denominado Julgamento de Joseph Kramer e outros 44 acusados, representou a primeira ocasião em que mulheres seriam julgadas sistematicamente por crimes contra a humanidade. O Tribunal Militar Britânico, presidido pelo Major-General H.P.M. Burney Fickling, foi instaurado sob as disposições do Real Decreto para o Julgamento de Criminosos de Guerra. A acusação estruturou-se em 2 encargos principais: os crimes cometidos em Bergen-Belsen e os crimes perpetrados em Auschwitz-Birkenau. Essa dupla jurisdição permitia processar os acusados por atos realizados em território polonês. O julgamento transcorreu por 54 dias de audiências, durante os quais foram apresentadas evidências documentais e testemunhos de sobreviventes. As provas mais impactantes foram as filmagens realizadas pelo exército britânico durante a libertação de Belsen, que mostravam montanhas de cadáveres e o estado crítico dos sobreviventes. Tais imagens contrastavam dramaticamente com a aparência das 3 acusadas, que se apresentavam impecavelmente vestidas. Irma Grese, representada pelo Major L.S.W. Cranfield, adotou uma estratégia defensiva de negação parcial. Ela admitiu ter espancado prisioneiras, mas negou qualquer participação nas seleções para as câmaras de gás. Sua defesa tentou apresentá-la como uma jovem ingênua, manipulada pelo sistema. Essa caracterização desmoronou diante dos relatos detalhados de sobreviventes. Uma testemunha particularmente impactante foi Ilona Stein, que declarou: "Vi pessoalmente Grese disparar contra uma prisioneira que estava parada perto da cerca de arame." Outro testemunho devastador provém de Helen Copper, que descreveu como Grese ordenava a seu cão atacar prisioneiras que estavam demasiadamente fracas para trabalhar. Durante seu próprio depoimento, Grese mostrou uma atitude oscilando entre a arrogância e a indiferença. Quando questionada sobre as seleções em Auschwitz, ela respondeu com evasivas calculadas. O promotor, Coronel T.M. Backhouse, confrontou-a sobre um incidente específico em que havia espancado uma prisioneira até deixá-la inconsciente. Grese respondeu laconicamente: "A disciplina precisava ser mantida." Elizabeth Volkenrath, cuja defesa ficou a cargo do capitão A.H. Champion, desenvolveu uma estratégia semelhante à de Grese, mas com nuances próprias. Ela admitiu ter estado presente nas seleções em Auschwitz, porém negou conhecer o propósito delas. "Nunca soube das câmaras de gás", declarou, provocando murmúrios de incredulidade entre os sobreviventes presentes na sala. O testemunho mais devastador contra Volkenrath provém de Dora Safran, que descreveu como a acusada espancava até a morte uma idosa que não conseguia se manter de pé durante uma formação prolongada. "Ela a arrastou pelas escadas e a chutou repetidamente enquanto jazia imóvel", declarou Safran. Durante o contra-interrogatório, Volkenrath negou o incidente, mas sua resposta mecânica carecia de convicção perante o detalhado testemunho de vários sobreviventes. Johanna Bormann, representada pelo Major A. Monroe, adotou uma estratégia defensiva que enfatizava sua idade e sua suposta impotência dentro do sistema. Sua defesa tentou apresentá-la como uma mulher de meia-idade solitária, presa em circunstâncias impossíveis, onde simplesmente cumpria ordens. Essa caracterização contrastava dramaticamente com os relatos que a descreviam, ordenando a seu cão despedaçar prisioneiras. Durante seu depoimento, Bormann admitiu possuir um cão em Auschwitz, mas insistiu que jamais o utilizara contra prisioneiros. Era contra as regulamentações do campo, afirmou, e teria sido punida por isso. Essa afirmação soava absurda em um contexto onde as maiores atrocidades constituíam precisamente as regulamentações implementadas. Alexandra Sewidova ofereceu um testemunho contundente, descrevendo como Bormann havia ordenado que seu cão atacasse uma prisioneira com a perna inchada durante uma marcha, resultando em ferimentos fatais. O julgamento apresentava uma dificuldade adicional. Muitas testemunhas cruciais estavam espalhadas pela Europa, recuperando-se de seu cativeiro, enquanto outros já haviam falecido devido às sequelas do internamento. Apesar dessas limitações,
A promotoria britânica conseguiu reunir 54 testemunhas que forneceram depoimentos consistentes e detalhados sobre as ações dos acusados. A imprensa internacional acompanhou o processo com atenção especial às 3 mulheres acusadas. O Daily Express britânico descreveu Irma Grese como a Bela Besta, destacando a aparente contradição entre sua juventude e aparência atraente e as atrocidades que cometeu. A cobertura mediática frequentemente ressaltava sua idade, 22 anos na época do julgamento, e seu aspecto, criando uma narrativa sobre a natureza do mal que transcende as aparências. Um aspecto notável do processo foi a reação pública diante da presença feminina entre os acusados. Enquanto a participação masculina em atrocidades era interpretada dentro de paradigmas estabelecidos de violência bélica, as mulheres perpetradoras desafiavam concepções arraigadas sobre a natureza feminina. Comentadores contemporâneos expressaram desconcerto particular com o caso de Grese, cuja juventude e gênero pareciam incongruentes com sua crueldade sistemática. No 16 de novembro de 1945, após deliberação sobre as extensas evidências apresentadas, o tribunal anunciou seus veredictos. Irma Grese foi declarada culpada de crimes cometidos tanto em Bergen-Belsen quanto em Auschwitz. Elisabeth Volkenrath recebeu veredicto idêntico. Johanna Bormann foi considerada culpada apenas de crimes perpetrados em Auschwitz, embora isso bastasse para a pena máxima. No dia seguinte, 17 de novembro, foram proferidas as sentenças. Josef Kramer, comandante de Belsen, e 10 subordinados, incluindo as 3 mulheres, foram condenados à morte. A sentença especificava que seriam executados por enforcamento, método que os britânicos consideravam apropriado para crimes de guerra, diferenciando-se dos fuzilamentos reservados para infrações militares. A reação das condenadas diante da sentença foi reveladora. Segundo os relatos oficiais, Irma Grese manteve uma atitude desafiadora, sem demonstrar remorso aparente. Elisabeth Volkenrath recebeu a notícia com surpreendente incredulidade. Johanna Bormann, conforme descreveu um testemunho, pareceu desconectar-se da realidade, como se entrasse em estado de transe. Nos dias seguintes, Grese apelou contra sua sentença solicitando um novo julgamento, recurso que foi rejeitado após breve consideração. A decisão judicial estabeleceu um precedente significativo. As mulheres perpetradoras de crimes contra a humanidade seriam julgadas com os mesmos padrões que seus equivalentes masculinos, sem atenuantes baseados em gênero. Os julgamentos de Belsen representaram um marco decisivo na evolução da justiça internacional. Pela primeira vez, um tribunal havia afirmado que a participação em um sistema genocida acarreta responsabilidade penal individual, independentemente do gênero ou da idade do perpetrador. Para Irma Grese, Elisabeth Volkenrath e Johanna Bormann, o processo judicial concluía com uma certeza inescapável. O próximo encontro seria com o carrasco na prisão de Hamelin. A horca de Hamelin, Albert Pierre Point e a justiça final das bestas do Reich. No 13 de dezembro de 1945, a antiga prisão de Hamelin, situada na Baixa Saxônia alemã, transformou-se no cenário de um episódio extraordinário na história judicial, a execução de 3 mulheres condenadas por crimes contra a humanidade. As autoridades britânicas haviam preparado para essa ocasião um bloco especial dentro da prisão, composto por uma fileira de pequenas celas que conduziam a uma câmara de execução no extremo do corredor. Para essa tarefa sem precedentes, as autoridades britânicas convocaram Albert Pierre Point, executor oficial da coroa britânica, reconhecido por seu profissionalismo e eficiência. Pierre Point, que posteriormente documentaria essas execuções em sua autobiografia Executioner, Pierre Point havia viajado até a Alemanha especificamente para aplicar as sentenças proferidas nos julgamentos de Belsen. O método escolhido foi a horca com queda longa, técnica britânica concebida para provocar morte instantânea por fratura cervical, minimizando o sofrimento. Esse procedimento exigia cálculos precisos de acordo com o peso e a complexão de cada condenado para determinar o comprimento exato da corda. No dia anterior às execuções, Pierre Point e seu assistente, Regimental Sergeant Major Richard Anthony O'Neill, reuniram-se com cada condenado para realizar essas medições antropométricas.
O encontro com Irma Grese, documentado por Pierre Point, foi particularmente impactante. Quando terminamos de anotar os detalhes dos homens, o sargento-major O'Neill ordenou: "Traiam Irma Grese." Ela saiu de sua cela e aproximou-se de nós sorrindo. Parecia uma moça tão saudável quanto qualquer uma poderia desejar conhecer. Respondeu às perguntas de O'Neill, mas, quando lhe foi perguntada a sua idade, ela fez uma pausa e sorriu. Percebi que ambos sorríamos com ela, como se compreendêssemos a vergonha convencional de uma mulher ao revelar sua idade. Finalmente ela disse: 21, o que sabíamos ser correto. Esta interação revela a inquietante normalidade que Grese projetava mesmo às vésperas de sua execução. Pierre Point registrou meticulosamente suas medidas: 1,65 m de altura e 68 kg de peso. Baseando-se nesses dados, ele calculou que seria necessária uma queda de 2,24 m para garantir uma morte instantânea. O encontro com Elisabeth Volkenrath transcorreu de maneira mais sóbria. Diferentemente de Grese, Volkenrath não demonstrou jovialidade, respondendo às perguntas com monossilábicos e evitando o contato visual. Suas medidas, aproximadamente 1,62 m e 65 kg, permitiram a Pierre Point calcular a queda necessária. Johanna Bormann apresentou um contraste marcante em relação às suas companheiras mais jovens. Pierre Point a descreveu como uma mulher que cojeava pelo corredor, parecendo velha e demacrada. Com 52 anos, significativamente maior que as outras condenadas, Bormann exibia sinais visíveis de angústia. Estava tremendo enquanto subia a balança, escreveu Pierre Point, e disse em alemão: "Tenho meus sentimentos." Essa declaração, a única que Pierre Point registrou de Bormann, revela um raro momento de vulnerabilidade humana em uma mulher que demonstrara escassa compaixão por suas vítimas. A manhã do 13 de dezembro começou cedo para os executores. A logística exigia precisão. 11 pessoas seriam executadas naquele dia, iniciando com as 3 mulheres individualmente, seguidas pelos homens em pares. As autoridades britânicas haviam determinado que as mulheres seriam executadas primeiro, possivelmente para minimizar a espera agonizante para as condenadas. Às 9h34, Irma Grese tornou-se a primeira a enfrentar a horca. Pierre Point descreveu o momento com precisão técnica. Subimos as escadas até as celas onde esperavam os condenados. Um oficial alemão, na porta que conduzia ao corredor, a abriu de repente, e passamos ao lado da fileira de rostos, adentrando a câmara de execução. Os oficiais estavam em posição de firmes. O brigadier Patton Walsh, com seu relógio de pulso erguido, deu-me o sinal, e um suspiro de respiração liberada foi audível na câmara. Pierre Point continuou seu relato. Caminhei pelo corredor e chamei Irma Grese. Os guardas alemães fecharam rapidamente todas as grades em 12 dos orifícios de inspeção e abriram uma porta. Irma Grese saiu. A cela era demasiado pequena para que eu entrasse e tive que imobilizá-la no corredor. "Siga-me", disse em inglês, e O'Neill repetiu a ordem em alemão. O momento culminante ocorreu com precisão cronométrica. Às 9h34, ela caminhou até a câmara de execução, olhou por um instante para os oficiais que a cercavam, depois dirigiu-se ao centro da trampolim, onde eu havia feito uma marca com giz. Ela parou sobre essa marca com firmeza, e enquanto colocava o capuz branco sobre a cabeça, disse com voz lânguida: "Schnell, rápido." A trampolim se abriu, e o médico seguiu-me até o fosso, declarando-a morta. Essa última palavra de Grese, Schnell, tem sido interpretada de diversas maneiras como sinal de desafio final, resignação ou até mesmo consideração para com seus executores. Independentemente da intenção, ela representava sua declaração final após uma vida breve, porém marcada por uma crueldade extraordinária. Às 10h04, Elisabeth Volkenrath foi conduzida à câmara de execução. Seguindo o mesmo procedimento, Pierre Point a imobilizou e a guiou até a marca de giz sobre a trampolim. Ao contrário de Grese, Volkenrath não pronunciou palavras finais registradas. A trampolim se abriu, e após a queda calculada, ela faleceu instantaneamente por fratura cervical. Aos 26 anos, Volkenrath, que havia ascendido de aprendiz de cabeleireira a supervisora em um campo de concentração em menos de uma década, concluía sua trajetória perante a justiça britânica.
A última das três mulheres, Johanna Bormann, enfrentou a horca às 10 horas e 38 minutos. Pierrepoint apontou que ela parecia fisicamente debilitada, necessitando de assistência para subir os degraus do patíbulo. Com 52 anos, Bormann representava um contraste significativo em relação às suas companheiras mais jovens. A execução prosseguiu conforme o protocolo estabelecido, e após a confirmação médica de seu falecimento, seu corpo foi retirado, preparando o cenário para as execuções masculinas programadas. Após as execuções das condenadas, Pierrepoint procedeu com as dos condenados masculinos. Joseph Kramer, conhecido como a Besta de Belsen, foi executado juntamente com o Dr. Fritz Klein às 12 horas e 19 minutos. Os demais condenados foram executados em pares até que se completassem as 11 execuções previstas para aquele dia. Com as mortes confirmadas, os corpos foram colocados em caixões simples para a crenhação. As autoridades britânicas, prevendo problemas futuros, determinaram que não haveria túmulos que pudessem se transformar em locais de peregrinação para simpatizantes nazistas. Assim, as cinzas dos condenados foram dispersadas em um local não revelado, provavelmente dentro das instalações penitenciárias. A precisão e o profissionalismo de Pierrepoint durante esse procedimento extraordinário contribuíram para estabelecer um padrão na implementação da justiça internacional. Sua insistência na dignidade do processo, mesmo para perpetradores de crimes atrozes, refletia o princípio de que a justiça, e não a vingança, deveria ser o objetivo do processo judicial. As posses pessoais das executadas foram entregues aos seus familiares quando estes puderam ser localizados. Entre os pertences de Irma Grese, foi encontrada uma quantia significativa de dinheiro, aproximadamente 440 Reichsmarks em espécie, e uma caderneta bancária com um saldo de 4.400 Reichsmarks. Essa soma era extraordinária, especialmente considerando que um trabalhador têxtil comum ganhava cerca de 76 Reichsmarks mensais, evidenciando os benefícios materiais que Grese obtivera de sua posição. A execução dessas três mulheres estabeleceu um precedente histórico em vários sentidos. Irma Grese, com apenas 22 anos, tornou-se a mulher mais jovem executada sob lei britânica no século XX. As três representam as únicas mulheres executadas entre todos os julgamentos do pós-guerra conduzidos pelo Reino Unido, sublinhando a excepcional gravidade dos crimes que cometeram mesmo no contexto de atrocidades generalizadas. Mais do que a retribuição individual, a justiça administrada em Hamelin naquele dezembro de 1945 transcendia o simples castigo. Ela representava um princípio emergente no direito internacional, a de que a participação em crimes contra a humanidade acarreta responsabilidade penal individual, independentemente do gênero, idade ou posição hierárquica. Para as vítimas que sobreviveram aos horrores de Auschwitz e Bergen-Belsen, essas execuções não eram somente o castigo para seus torturadores, mas um reconhecimento formal do sofrimento imensurável que padeceram. Mas, além da horca, os rostos ocultos do extermínio e a justiça fragmentada. Embora as execuções de Irma Grese, Elisabeth Wolkenrath e Johanna Bormann tenham recebido atenção particular por conta do gênero das condenadas, essas três mulheres representavam apenas uma fração da maquinaria de morte implementada em Bergen-Belsen e em outros campos de concentração. No mesmo 13 de dezembro de 1945, na prisão de Hamelin, Albert Pierrepoint executou também 8 homens condenados nos julgamentos de Belsen, completando um total de 11 execuções em uma única jornada. Entre os acusados masculinos, Joseph Kramer, conhecido como a Besta de Belsen, liderava a lista. Nascido em Munique em uma família católica de classe média, Kramer representava o protótipo do burocrata que se transformou em genocida. Sua trajetória ilustra a progressão típica dentro do sistema de concentração. Ingressou no Partido Nazista em 1931 e nas SS em 1931-1932. Trabalhou inicialmente como guarda em Dachau. Ascendeu a posições de maior responsabilidade em Sachsenhausen e Mauthausen. Serviu como assistente de Rudolf Höss em Auschwitz e finalmente recebeu seu próprio comando em Natzweiler-Struthof, campo estabelecido em território francês.
Durante seu tempo em Natzweiler, Kramer participou pessoalmente da gaseificação de 80 judeus selecionados para a coleção de esqueletos judeus que seria exibida na Universidade do Reich, em Estrasburgo. Esse episódio, admitido por ele durante seu julgamento, demonstrava sua participação direta nos assassinatos e não meramente uma supervisão administrativa. Em seu depoimento, Kramer descreveu com perturbadora precisão como as vítimas continuaram respirando aproximadamente meio minuto antes de sucumbirem ao gás. Em maio de 1944, Kramer foi transferido para Auschwitz-Birkenau, onde passou a comandar as operações e supervisionar o assassinato de dezenas de milhares de prisioneiros por meio das câmaras de gás. Seu traslado para Bergen-Belsen, ocorrido em dezembro de 1944, coincidiu com o colapso administrativo do campo, causado pela superpopulação extrema. Com o número de prisioneiros aumentando de 7.300 para mais de 60.000, Kramer presidiu condições que ocasionavam entre 250 e 300 mortes diárias devido à fome e às doenças. Durante seu julgamento, Kramer tentou se apresentar como um administrador sobrecarregado por circunstâncias impossíveis, negando responsabilidade pessoal pelas condições deploráveis do campo. Esse argumento foi refutado por evidências de que ele executava pessoalmente prisioneiros por infrações menores, como o caso de 2 reclusos russos aos quais disparou dias antes da libertação, por estarem recolhendo batatas podres. Kramer foi finalmente executado, juntamente com o Dr. Fritz Klein, às 12h19. Esse episódio evidencia como a justiça dos julgamentos de Belsen buscou não apenas punir administrativamente aqueles que integravam o sistema, mas responsabilizar pessoalmente os perpetradores, independentemente de seu gênero. Enquanto as mulheres executadas simbolizavam uma rara e chocante manifestação da crueldade feminina no contexto nazista, figuras como Kramer exemplificavam o lado brutal e meticuloso de uma máquina estatal, que orquestrava um dos capítulos mais horrendos da história moderna. Essa diversidade de rostos do mal, confrontada pelo rigor dos tribunais internacionais, estabeleceu um importante precedente na responsabilidade penal individual por crimes contra a humanidade. Fritz Klein representava a perversão da medicina a serviço do genocídio. Nascido em 1888, no que hoje é a Romênia Central, Klein estudou medicina em Budapeste antes de servir como médico militar na Primeira Guerra Mundial. Após se formar, exerceu a medicina em Sibiu, na Romênia, até que, em 1943, foi transferido para as Waffen-SS como médico étnico alemão. Em dezembro de 1943, Klein chegou a Auschwitz como médico do campo feminino em Birkenau e, posteriormente, do campo destinado a ciganos e famílias judias mistas. Sua função principal consistia em realizar seleções, determinando quais prisioneiros seriam enviados para as câmaras de gás. Durante seu julgamento, ele admitiu sua participação nessas seleções. Fui ordenado a dividir as seleções em 2 partes, aqueles suficientemente aptos para trabalhar e aqueles que não o eram. A perversão moral de Klein cristalizou-se em sua infame declaração durante o julgamento. Meu juramento hipocrático me diz que corte um apêndice gangrenoso do corpo humano. Os judeus são o apêndice gangrenoso da humanidade. Essa frase revelava a completa distorção da ética médica que permitiu a profissionais como Klein reinterpretar o assassinato como uma forma de saneamento social. Franz Hössler, executado pouco depois de Kramer e Klein, seguiu uma trajetória semelhante dentro do sistema dos campos de concentração. Inicialmente atuou como guarda e cozinheiro em Dachau, desde 1933. Foi transferido para Auschwitz em 1940, onde supervisionou a execução de 575 prisioneiros no centro de eutanasia de Sonnenstein e, posteriormente, a eliminação de 168 sobreviventes de um levante fracassado. Como supervisor do campo feminino em Birkenau, desde 1943, Hössler aperfeiçoou técnicas de engano para as vítimas destinadas às câmaras de gás. Ele lhes dizia: "Isto não é um centro de férias, mas um campo de trabalho. Há possibilidades para cada um de vocês. Cuidaremos da sua saúde e ofereceremos trabalho bem remunerado."
Esse discurso calculado, pronunciado ciente de que os prisioneiros seriam gaseados minutos depois, ilustrava a dimensão psicológica da maquinaria genocida. Karl Franciot e Ansgar Pichen, cozinheiros em Bergen-Belsen, representavam um nível diferente de cumplicidade. Embora sua função principal fosse a preparação de alimentos para o pessoal das SS, ambos foram condenados por disparar contra prisioneiros que tentavam recolher restos de comida. Esses assassinatos, cometidos mesmo às vésperas da libertação, demonstravam como a brutalidade permeava todos os níveis do pessoal do campo, inclusive entre aqueles sem responsabilidades diretas de vigilância. Wilhelm Dörr, com apenas 24 anos na época de sua execução, encarnava a radicalização da juventude alemã sob o nazismo. Membro das juventudes hitlerianas antes de ingressar nas SS, Dörr supervisionou uma marcha da morte desde o subcampo de Klein-Bodungen até Bergen-Belsen, em abril de 1945. Durante essa marcha, aproximadamente 30 prisioneiros foram executados por exaustão ou por tentativas de fuga. Testemunhas afirmaram que Dörr disparou pessoalmente contra vários prisioneiros por terem pés em mau estado ou estarem demasiado doentes para continuar. Franz Stoffel, comandante do subcampo de Klein-Bodungen, compartilhou a responsabilidade com Dörr por essa marcha mortal. Sua defesa durante o julgamento, na qual alegou que os prisioneiros recebiam rações adequadas durante a marcha, contrastava radicalmente com os testemunhos dos sobreviventes, que descreviam uma inanicação sistemática e execuções sumárias durante o trajeto, que se estendia por aproximadamente 50 quilômetros. Esses 8 homens, juntamente com as 3 mulheres executadas naquela mesma jornada, representavam diferentes aspectos do sistema de concentração: administração, medicina, supervisão, logística e vigilância cotidiana. Suas diversas funções ilustravam como o genocídio exigia participação em múltiplos níveis organizacionais, desde o planejamento de alto nível até a implementação direta. É importante notar que as 11 execuções em Hamelin representavam apenas uma fração dos condenados nos julgamentos de Belsen. Outros 19 acusados receberam sentenças de prisão que variavam entre 1 ano e prisão perpétua. Entre estes, encontravam-se mulheres como Herta Ehlert, condenada a 15 anos, Hilde Lisiewicz, que recebeu 10 anos, e Herta Both, condenada a 10 anos, mas libertada antecipadamente em 1951 durante uma revisão de sentenças. Diversos fatores determinavam essas variações nas sentenças. A evidência direta de participação em assassinatos geralmente resultava em condenação capital, enquanto a brutalidade sem mortes documentadas específicas tipicamente acarretava sentenças de prisão. A hierarquia dentro do campo também influenciava. Figuras de autoridade, como Kramer ou Volkenrath, enfrentavam maior escrutínio do que guardas de menor escalão. A diferença entre aqueles que receberam a pena capital e os que foram sentenciados à prisão gerou controvérsia na época e continua provocando debates históricos. Sobreviventes, como Eva Olsson, questionaram por que guardas como Herta Both, conhecida por espancar brutalmente prisioneiras com varas de madeira, eventualmente puderam ser reintegradas à sociedade. Eu a vi bater em uma mulher até deixá-la quase morta, testemunhou Olsson. Por que ela merece viver quando tantos inocentes morreram? A libertação antecipada de diversos condenados durante os anos 1950 refletia as prioridades geopolíticas mutáveis durante a Guerra Fria e o desejo de normalizar as relações com a recém-formada República Federal Alemã. Para muitas vítimas, essas liberações representavam uma justiça incompleta, enquanto defensores dos condenados argumentavam que as sentenças mais severas haviam recaído sobre figuras simbólicas para satisfazer a indignação pública. Os executados em Hamelin representavam apenas a camada mais visível de responsabilidade pelos crimes cometidos em Bergen-Belsen. Centenas de guardas e funcionários administrativos nunca enfrentaram julgamento, tendo escapado durante as semanas caóticas finais da guerra. Outros foram julgados em processos separados, conforme sua nacionalidade ou os campos específicos onde atuaram. Essa fragmentação judicial
inevitável dado o alcance transnacional dos crimes, significava que a responsabilidade pelo Holocausto era atribuída de maneira incompleta e desigual. As execuções do 13 de dezembro de 1945 representaram, entretanto, um momento decisivo na evolução da justiça internacional. Pela primeira vez, indivíduos foram processados não apenas por crimes de guerra convencionais, mas também por participação em um sistema genocida. As 11 pessoas executadas em Hamelin pagaram o preço máximo da lei por sua participação, mas seu castigo apenas começava a abordar a escala inconcebível do crime, o assassinato sistemático de milhões.